Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Pois é, Natal. Deus veio até nós para nos dar esperança e um futuro. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus nasceu para revelar Deus ao mundo. Isso é fantástico, é um fato histórico. Mas Jesus pode fazer bem mais do que isso. Ele pode e quer nascer no seu coração, se isso ainda não aconteceu. Por isso, se recomponha, se alegre, levante a cabeça, enxugue as lágrimas, se levante e prossiga, continue, porque você ainda tem uma vida para ser vivida. Esperança e futuro. Deus nos garante isso. O Natal é a prova viva. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque nós celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus, aquilo que tornou possível a nossa salvação, o começo da execução do plano que foi tratado na eternidade, antes ainda que o mundo existisse. Naquele dia, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Senhor no unigênito do Pai. O Pai, que Jesus possa nascer no coração dessa pessoa que está nos assistindo, se isso ainda não aconteceu. Que Ele possa estar presente na família, Senhor, dessa pessoa que está nos assistindo, que Ele possa estar presente, conduzindo a vida das pessoas que estão conosco nessa ministração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agradecidos por tão grande salvação que o Senhor realizou através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos a Ti. Amém e amém. E o texto que eu acabei pensando, dentre os muitos, para a gente não ficar sempre no lugar comum, é um texto, talvez o mais conhecido do Novo Testamento. Um versículo apenas que entendo que é a mensagem praticamente toda da salvação de Deus para a humanidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A comunicação é uma coisa que tem mudado muito ao longo das últimas décadas. Não só em termos tecnológicos, como também no desenvolvimento da linguagem. Com a tecnologia cada vez mais sofisticada, a comunicação tem ficado muito mais rápida. Mas, curiosamente, em termos de desenvolvimento da linguagem, ela tem ficado cada vez mais simples. Isso é, palavras e frases estão encolhendo para abreviações, pelo menos na escrita. É só ir para as redes sociais e analisar os conteúdos das escritas lá. Por exemplo, VDD significa verdade. VDB, vai dar bom, é a linguagem do povo, TMJ, tamo junto. TLG, tá ligado? PDC, pode crer. Agora, o grande lance da comunicação é a mensagem que se passa. E isso é um pouco mais complicado do que palavras e abreviações. Uma das coisas mais difíceis na vida é fazer com que o outro entenda realmente o que você está querendo dizer. Porque as pessoas têm uma tendência natural de avaliar mal, de se equivocar, intencionalmente ou não, nas interpretações do que está sendo dito.
Muitas vezes elas entendem o que querem entender e não o que o outro está querendo dizer. Esse é um dos grandes dilemas da comunicação. Por isso, entendemos que comunicação não se faz só com palavras. Palavras, elas podem ser doces ou cruéis e podem não significar coisa alguma. Então, comunicação, ela carece de atitudes. Eu soube de uma mulher casada, mas cansada da vida que levava, e ela resolveu abandonar o marido e os filhos às vésperas do Natal. Quando o marido chegou em casa naquele dia, encontrou lá um bilhete dizendo que ela tinha ido embora porque não aguentava mais viver daquele jeito. O jeito devia ser muito ruim para ela sair. A vida, ela entendia que era muito pesada para ela e ela sentia que não era valorizada como achava que deveria, nem pelo marido e nem pelos filhos. É uma atitude extrema de uma pessoa desesperada e deprimida. Mas acontece. O marido tentou convencê-la a voltar para casa pelo telefone, já que ela tinha fugido e ninguém sabia onde ela estava. Mandou não sei quantas mensagens dizendo que a amava, o quanto ela era importante para eles, o quanto eles precisavam dela, mas ela estava irredutível. Então o marido contratou um detetive para tentar descobrir onde a mulher estava. Depois de uns dias, o detetive a encontrou num hotelzinho barato em outra cidade, se acabando na bebida e no cigarro. O marido pegou os filhos e foi até lá. Chegando naquele hotelzinho, ele bateu a porta do apartamento onde ela estava, bateu, e ela não queria atender, né? Finalmente, ela teve que atender a porta, não teve jeito. E quando ela abriu a porta, o marido a abraçou, os filhos a abraçaram, e foi aquela choradeira que acontece. Aí o marido perguntou para ela por que ela não voltou para casa quando ele entrou em contato com ela pelo telefone ou pelas dezenas de mensagens dizendo que a amava, dizendo para ela voltar para casa. E ela disse uma coisa muito interessante. Aquilo tudo eram só palavras até que vocês vieram aqui. Aquilo tudo não passavam de palavras até que vocês vieram aqui. Deus criou o mundo pela palavra, falou com os homens pela lei de Moisés, enviou os anjos com mensagens, falou pelos profetas, mas eram só palavras, até que em Belém ele veio. E quando ele veio, as palavras deixaram de ser apenas palavras para se tornarem vida, realidade. Nada de abreviações, nada de interpretações equivocadas, nada de mensagem truncada. Jesus veio para esclarecer definitivamente, de uma vez por todas, quem Deus é e o que Ele quer que a gente entenda. Seu nome será chamado Jesus. Deus salva o seu povo. E isso acaba nos colocando em paz com Deus. Em outras palavras, Jesus restabelece, ele vem para restabelecer a paz em nossos corações, paz emocional, paz espiritual, paz interpessoal. Jesus restabelece o nosso equilíbrio emocional, espiritual, relacional, paz interna, paz externa e paz eterna. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. Jesus é o príncipe da paz, é o que diz Isaías 9:6. Palavras não foram suficientes para que o homem entendesse a mensagem de Deus.
Por isso, ele veio pessoalmente demonstrar o seu amor por nós. A vida muitas vezes nos deixa depressivos, desgostosos, desanimados, acorçoados, desinteressados, e a gente começa a se afogar nas mágoas, nas dores, nos traumas, nas desilusões, e isso pode progredir para um poço tão fundo que fica difícil sair. Difícil, mas não impossível. Jesus bate à porta da sua vida e diz: eu vim até você para te tirar desse lugar, desse hotel, dessa situação. E isso não é apenas conversa fiada, gente, não é conversa de Bíblia. Eu estou aqui, Jesus fala, para que você saiba o quanto você é importante para mim. Essa é a mensagem de Natal. Deus veio até nós para que a vida não ficasse sem sentido, porque é assim que a vida sem Deus sem sentido. Uma grande piada sem risos no final, uma piada sem graça. Veja, nasci, vivi, morri, acabou. Não tem graça isso. Isso pode ser natural para seres irracionais, mas não faz o menor sentido para o ser humano que se desespera só em pensar que vai deixar de existir. Jesus veio para nos salvar, inclusive desse desespero racional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há como se sentir nem mais e nem menos importante diante de uma declaração dessas. E no que isso redunda para nós? São muitas coisas. As narrativas sobre o advento do Natal, da encarnação, elas são cobertas pelos evangelhos de Mateus e Lucas. Cada um deles faz uma abordagem diferente sobre esse acontecimento. Lucas é mais detalhista com relação aos acontecimentos em si, e Mateus vai um pouco mais além no tempo, com a visita, ele vai até o lance da visita dos sábios do Oriente, cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus, propriamente dito. Mas os dois evangelhos, além de falarem do nascimento de Jesus e dos seus desdobramentos, eles têm mais uma coisa em comum. Ambos falam sobre como Deus veio para acalmar os medos que o ser humano tem. Todo mundo tem seus medos, não é? Medos secretos, inclusive. Tem gente que tem medo que os outros saibam, descubram quem realmente a pessoa é. Tem gente que tem medo que os outros descubram um certo segredo sobre ela. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer sozinha. Tem gente que tem medo de ficar sozinha. E uma das mensagens mais fundamentais do Natal de Jesus é justamente uma mensagem que nos traz paz, que é: não temas. É impossível ler a história da encarnação nos evangelhos de Mateus e Lucas e não conseguir captar essa mensagem. A encarnação ou o Natal de Jesus não é uma história de terror, é uma história de amor, é um feliz Natal e não um Natal aterrorizante. É muito importante que a gente saiba disso. Deus quer que você tenha um feliz Natal. E como eu disse antes, embora o ser humano tenha seus medos, Deus não quer que a gente viva com medo. Esse foi um dos motivos pelos quais ele entrou na história. Não talvez o principal, mas também é um dos motivos. A história que envolve o primeiro Natal é composta por gente como a gente e que, portanto, tinha seus medos. Eu quero rapidamente expor algumas coisas para você que fazem parte do nosso cotidiano. E essa mensagem do Natal que envolve a expressão não tenha medo. Não tenha medo. E a primeira personagem que eu quero usar para
esclarecer isso é a própria Maria, mãe de Jesus, uma adolescente ainda, quando o anjo chega para ela trazendo um recado muito esquisito, não é? Você vai ficar grávida do Espírito Santo, mas não tenha medo. Como assim? Nós não estamos falando do século 21, em que a gente convive com essas ideias cinematográficas da convivência com alienígenas, de dimensões paralelas e coisas do gênero. Não estamos falando do século 21, em que uma adolescente ficar grávida é a coisa muito comum. Naquele tempo e naquela cultura, o casamento era um acordo sagrado entre famílias. E Maria estava prometida a José. Aí chega um anjo e diz para Maria que o esquema seria diferente, mas que ela não precisava ficar com medo. Eu imagino que ela já estivesse com medo só de estar ali com o anjo. Daí começam os desdobramentos. Como é que eu vou explicar essa gravidez? Como é que eu mesma vou lidar com essa gravidez? E sozinha? É muita coisa para uma adolescente. Não só o sentimento de inadequação para a tarefa, mas também o peso de tudo. E Maria, ela diz para o anjo, mas como assim? Ela quis dizer assim, mas quem sou eu para arcar com um peso desse, uma responsabilidade dessa? Quem sou eu para assumir uma coisa dessas? E o anjo insiste, ele diz, não tenha medo, você achou graça diante de Deus. Gente, nós temos que conviver muitas vezes com esse sentimento de inadequação. Eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou rico o bastante, eu não sou espiritual o bastante. Tem gente muito melhor do que eu para fazer isso, para assumir isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode não ser bom o bastante, você pode não ser boa o bastante, mas Deus é Deus o bastante para fazer qualquer coisa funcionar e dar certo. Essa também é a mensagem de Natal. Se Deus escolheu você para fazer alguma coisa, Ele vai fazer acontecer, simples assim. Deus veio comunicar para você o seguinte, não tenha medo. Você só precisa vencer essa sensação de inadequação, assim como Moisés teve que vencer a dele. E Maria também teve que vencer o dela. Não tenha medo. Um outro personagem que a gente tem que analisar aqui no quadro do Natal é José. Ele também teve que vencer o medo. Só que no caso dele foi o medo da reprovação popular. Com certeza, assim que Maria começasse a dar os sinais, de que estava grávida, antes do casamento, o povo iria cair de pau em cima dela e dele. Parentes de José acusariam Maria de ser uma mulher da vida e parentes de Maria acusariam José de ser um irresponsável. Mas novamente o anjo do Senhor entra em ação e traz uma palavra de conforto para José, que foi a mesma dada a Maria. O anjo apareceu em sonho para José e disse, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Com medo do que as pessoas iriam pensar a respeito dele e de Maria, José precisou ser confortado e orientado pelo anjo do Senhor. Não ligue para o que as pessoas vão dizer, para o que os seus parentes vão dizer, não deixe que isso intimide você. Não fuja daquilo que Deus escolheu você para fazer. Muitas pessoas ligam mais para o que as pessoas pensam do que para o que Deus pensa. Péssima escolha. Deus veio comunicar para você o seguinte, não tenha medo
da reprovação alheia. Não tenha medo. Um terceiro grupo de pessoas que também teve medo nesse quadro todo do Natal de Jesus foram os pastores que estavam no campo, na noite do primeiro Natal. Na verdade, Lucas, no capítulo 2, versículo 9, diz que eles ficaram aterrorizados com a epifania, com a aparição de um anjo do Senhor para avisá-los do nascimento de Jesus. Aquela mudança repentina de cenário os deixou aterrorizados. No momento, eles estavam cuidando dos seus rebanhos na escuridão da noite, e no segundo seguinte, aquela luz intensa, brilhante, ofuscando a vista deles. O que isso representa, gente? Quando a vida muda muito bruscamente, quando ela vira de cabeça para baixo, do dia para a noite, como a gente costuma dizer, nós ficamos com medo. Isso nos assusta. Medo das coisas nunca mais voltarem a ser as mesmas. Medo da gente não conseguir se encontrar nessa nova situação. Medo de não se encaixar na nova fase que está enfrentando. Medo. Mudança não esperada de planos. Mudança não esperada de direção. É uma coisa que assusta. Esse é outro tipo de medo que a gente precisa vencer na vida. Medo das mudanças inesperadas e bruscas. É por isso que, novamente, em Lucas 2,10, o anjo do Senhor disse aos pastores: não tenham medo. Deus não quer nem que a gente sinta medo da inadequação, nem do que os outros pensam ou deixam de pensar, e nem das mudanças inesperadas e bruscas. A mensagem de Deus para você que está sentindo medo nesse momento da vida, com as mudanças que aconteceram no mundo nesse último ano, a palavra de Deus para você no Natal é essa: não tenha medo, não tenha medo. Um quarto personagem que faz parte da história do Natal, apesar de ser um pouco depois do primeiro Natal, lá pelos terceiro Natal, 2 anos depois quase de Jesus ter nascido, foi Herodes, o rei Herodes. E qual é o medo que Herodes apresenta quando tem seu encontro com os sábios que vinham do Oriente seguindo a estrela de Belém? Medo de perder o controle. Ele se sentiu ameaçado. Você tem medo das coisas saírem do seu controle? Porque enquanto as coisas estão debaixo do nosso controle, das nossas rédeas, a gente se acha. Mas bastou a possibilidade das coisas saírem das nossas mãos, a gente já começa a perder o sono. Então, apesar dessa coisa de ter o controle da vida ser algo completamente ilusório, a gente fica perdida quando destroem essa nossa ilusão. E Deus deixa até a gente pensar que controla alguma coisa, mas quando Ele decide mexer na nossa vida, isso nos assusta. Não deveria, mas nos assusta. Não deveria, porque a gente vive dizendo que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é soberano, que Ele sabe o que está fazendo, que a gente descansa à sombra do Altíssimo, que Ele é Deus, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, etc, 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 embora essa última não seja um versículo bíblico. O medo de perder o controle deixou Herodes fora de controle. Ele havia matado muita gente para chegar e para se manter onde chegou. Tem gente que, à semelhança de Herodes, faz qualquer coisa para se manter no controle, mesmo que isso seja algo ilusório, tudo por causa do medo. Deus não quer que a gente tenha esse medo, o medo de perder o controle, e Ele sabe que o único jeito, a única maneira de vencer esse medo é deixando o controle da vida nas mãos dele, porque Deus está no seu alto e sublime trono, governando o mundo. Ele é o Todo-Poderoso e não pode haver dois
para usar uma frase do Highlander, só pode haver um. Que seja Ele na sua vida. Não tenha medo de entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Se você fizer isso, você pode descansar em paz. Não tenha medo. E o último personagem que eu quero falar para você, dessa história que envolve o Natal de Jesus, é o sacerdote Zacarias. Um dia, Zacarias, que era sacerdote, ele estava servindo no templo e o anjo do Senhor apareceu para ele. Zacarias entrou em pânico. O que foi que o anjo disse para ele? Lucas 1, 12 e 13. Não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. Isso que o anjo disse para Zacarias não foi só porque ele estava assustado com a aparição. Havia um medo dentro dele que precisava ser tratado. Zacarias e sua esposa Isabel já eram idosos e não tinham filhos. Provavelmente, eles tinham orado muito a Deus nesse sentido, de ter filhos, até que um dia simplesmente pararam de pedir porque entenderam ou se conformaram com a situação. Mas o perigo disso, uma coisa que dá muito medo em quem serve a Deus, é justamente ficar desapontado, é ficar decepcionado. E a gente tem muita facilidade em ficar desapontado, decepcionado, até com Deus, por Ele não responder às nossas orações. Quando o anjo diz a Zacarias que Isabel ia ficar grávida, ele não acreditou. Ela ia dar à luz o João Batista, não é? Quando o anjo diz isso para Zacarias, ele ficou com medo de se decepcionar mais uma vez. E o anjo disse para ele: não tenha medo, Zacarias. Sabe por quê? Porque Deus não decepciona ninguém. Você pode ter as mais altas expectativas sobre Deus, que você não vai se decepcionar. Quem tem medo de ficar desapontado, decepcionado, não faz nada na vida. E isso é um fato. Não tenha medo de confiar em Deus, não tenha medo de pedir para Deus, não tenha medo de Deus. Mesmo quando a resposta dele for não para você, a graça dele vai te encher de tal forma que você se sentirá satisfeito e agradecido. Deus amou o mundo, Deus amou a mim, a você, a todos nós de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê no seu Filho, que crê em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Vida eterna sem medo, vida eterna onde a comunicação é sempre muito clara, muito transparente, impossível de ser mal interpretada. Por isso, eu digo a você, abrace Jesus na sua vida. Não tem ninguém melhor do que Ele para livrar você dos seus medos, né? Ele é luz para nós, Ele é calmaria, Ele é paz no nosso coração, Ele é vida abundante. Deus quer que você o conheça plenamente, e isso só pode ser feito na vida de Jesus, através de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um Natal maravilhoso, que você traga à memória aquilo que te dá esperança. E se você não tem nada na memória para te dar esperança, eu vou te dizer, o que me dá esperança é que Jesus Cristo nasceu para morrer por mim, para que eu tivesse paz com Deus e vida eterna com Deus. Natal é, sem dúvida nenhuma, o início, o marco histórico humano, onde o plano de Deus começa e vai se cumprir 33 anos depois, com a morte de Jesus, que se tornou a obra-prima do universo,
no que diz respeito a tudo, inclusive a minha salvação e a sua salvação. Que Deus seja louvado e que você nunca se esqueça do que essa data representa para nós que cremos em Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.